Hoje, minha gente, é um tema assim que você vai ficar assim com um ponto de interrogação bem grande. Luz e sombra, o poder de ser você. Olha só, luz e sombra, o poder de ser você. Vou falar aqui um pouquinho para ver se vocês entendem. Quando tomamos consciência das nossas sombras, desenvolvemos a capacidade para identificar e alterar comportamentos que sabotam seu sucesso. Passamos a compreender os mecanismos inconscientes que impedem nosso crescimento pessoal e profissional. Mergulhar nas sombras é descobrir nossa versão inteira, nossa máxima potência. E é logicamente quem está aqui é Tadeu Belfort Júnior, autor de 6 livros na área de terapia e desenvolvimento humano. Ele é psicanalista, terapeuta sistêmico, psicodramatista e criador da jornada vivencial Luz e Sombra, que já acontece há mais de 10 anos. Fala aí, Tadeu Belfort! Olá, Madá. Olá a todos que estão nos acompanhando aí, todas, né? Então, uma alegria falar de um tema que a gente ama, né? Luz e sombra é algo que eu venho me aprofundando já há mais de 10 anos. A jornada tem 10 anos, mas é um tema que eu estudo há muito mais tempo. Tem muito a ver também com a psicologia junguiana, né? E a psicanálise é pura sombra, o estudo da psicanálise. Então, vamos dizer assim, é um tema que eu me sinto muito em casa, que eu tenho paixão, né? Virou o livro, né? Né? Chama-se Luz e Sombra, a honra e o poder de ser você. Então, esse livro aqui, o que é que ele fala, né? Ele fala um pouco dessa jornada. Então, a partir da jornada que a gente já fazia, na época, há uns 6 anos, eu resolvi fazer um livro, né, baseado em toda a vivência que a gente já tinha, e já estou com o projeto do segundo livro sobre o tema, que vai ser um tema um livro mais denso, onde a gente vai falar dessa evolução do Luz e Sombra, que começou com uma jornada de 2 dias, vivencial, e passou agora para 8 dias. Então a gente entendeu que tinha mais coisas, mais camadas a serem estudadas, aprofundadas, e o próximo livro vai falar dessa nova jornada Luz e Sombra, que, vamos dizer, quadruplicou dentro da sua jornada, e a gente entendeu que tinha muita coisa para ser vista, e 2 dias era muito pouco. Então, esse é o próximo projeto. Mas esse aqui é um livro que já acontece, já existe, né? E que fala um pouco dessas reflexões, desses aprendizados, meu comigo mesmo, mas, acima de tudo, com o grupo, né? Acho que o grupo, eu sou como psicodramatista, você também é, né? A gente sabe da paixão que a gente tem por grupo, né? Então o grupo, ele é fantástico e traz muito insight, e muita coisa está aqui escrita a partir desses grupos. Porra boa, né? Então vamos lá. Agora a gente vai falar exatamente esse tema, gente. Desenvolver esse tema com ele, Luz, Sombra, o poder de ser você. E o que é sombra, Tadeu? Então, dentro de uma visão mais resumida, para a gente entender o tema, sombra é tudo aquilo que eu tenho na minha personalidade que eu nego, que eu não acredito, ou que eu tento esconder de mim, ou seja, que eu não aceito. Sejam motivos quais forem, né? Porque o grupo não aceita aquela minha qualidade, aquele meu defeito, seja por questão religiosa, seja por questão social, por uma questão coletiva de um grupo que eu faço parte, mas são partes minhas, quer dizer, por mais que eu aceite ou não aceite, elas fazem parte de mim. E aí Jung diz que esse conteúdo que eu nego em mim, que eu rejeito em mim, mas que é meu, o que é que eu faço? A gente diz, bota lá debaixo do tapete. Né? No nosso inconsciente, esse elemento tão estudado aí pela psicanálise. Né? Então, assim, no inconsciente da nossa mente vai estar as nossas sombras, essas partes que eu não quero ver, que eu não quero aceitar em mim, mas que fazem parte de mim. Então, por isso que a gente diz que o poder de ser você dá inteireza. Por quê? Porque quando a gente começa a olhar para esse conteúdo, adentrar nesse conteúdo, aceitar esse conteúdo em nós, integrar esse conteúdo dentro da gente, então, um ser humano que era em parte, ele passa a ser todo. Porque uma parte nossa, que é nossa, é bom, eu gosto sempre de frisar isso, não é algo que foi colocado na gente, faz parte da nossa estrutura. Era isso que eu ia pedir para tu dar um exemplo, assim, quando eu perguntei o que é. Eu estou aqui na ponto de interrogação bem Bora grande, lá. né? Para poder dar um exemplo, sabe, para a gente entender mais ou menos assim, quando você diz assim, que não é meu, mas que é meu. Vamos lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de um grupo que a gente fez, dos participantes, ele tinha uma sombra que a gente nomeou, ao longo da jornada foi descobrindo que era o quê? Ela tinha vergonha da raiva. Vergonha da raiva é uma sombra. Por que vergonha da raiva é uma sombra? Porque ela tinha muita raiva? Todos nós temos raiva, né? Raiva é uma emoção primária, né? Então não tem como o ser humano não ter raiva. Ele pode até não expressar a raiva no seu dia a dia, mas ele tem raiva dentro dele.
Então, assim, ela tinha muita raiva, né, uma executiva, né, estressada, né, no dia a dia, com equipes desafiantes. Então, às vezes, por negar essa raiva, quando ela vinha, como é que ela vem? Da pior forma possível, né? É como se fosse aquele vai inchando, a hora explode, né? Não, fulano chegou no limite. Então, ela expressava a raiva, porque ela tinha raiva, como todos nós temos. Mas o que acontecia? Ela passava depois uma semana muito má consigo mesma. Ela tinha uma vergonha profunda por sentir raiva. Por quê? Aí entra o fenômeno religioso, porque raiva para ela era um pecado. Entende? Ah, tá. Porque ela viu a infância toda da mãe, que ter raiva era feio, ela sempre foi tolhida nela a questão da raiva. Então, ela tem raiva, eu tenho raiva, você tem raiva, todos nós temos. Mas para ela a raiva virou uma sombra, e aí qual foi o nome que a gente deu? Vergonha da raiva. Por quê? Porque quando ela sentia raiva, e ela sentia, como todos nós sentimos, ela passava depois uma semana muito má com isso. Por quê? Porque era inadmissível para ela sentir raiva, ela negava a sua própria raiva. Então, assim, por que é que virou sombras para ela? Porque a raiva existia, faz parte da personalidade dela, da estrutura dela, mas ela não aceitava aquilo nela, ela negava aquela raiva nela. Então, assim, a vergonha da raiva virou a sombra. Eu digo que a sombra, normalmente, ela vem de forma composta. Por exemplo, vergonha da raiva. Então, isso é uma sombra. Por quê? Porque é uma negação da própria raiva, no caso dela, o medo, medo da raiva. Tem gente que tem medo de sentir raiva porque não sabe do que pode acontecer quando ela sente raiva. Então, mas o que acontece? Negar a raiva não tira a raiva da gente. Ela vai continuar existindo, ela vai continuar se manifestando. E o pior é que, quando eu não aceito essa raiva em mim, eu não olho para essa raiva, vamos dizer, com consciência, quando ela vem da pior forma possível. Então, por isso diz, né, o Deepak Chopra, que é um grande mestre do assunto, ele diz o seguinte: ou você domina as suas sombras, ou elas vão te dominar. Então, olhar as nossas sombras, né, abrir consciência nesse sentido aí de aceitá-las, integrá-las dentro de nós, é exatamente para a gente ser o gestor delas, e não ela da nossa vida. Porque elas existem, é um fato. E aí o sombra é sempre negativo, é isso? Não, ótima pergunta essa sua. Uma das coisas que eu acho mais linda nas sombras, porque nela, o que é que está nela? Normalmente, um estudo que a gente fez até integrando sombra com Ikigai, na coisa de sentido e propósito de vida. Novamente, o nosso Ikigai, onde é que a gente vai descobrir ele? Nas nossas sombras. Não é interessante isso? Então, muito do nosso poder, da nossa força, está na nossa sombra. Né? O Moreno, você como psicodramatista sabe bem disso, Moreno disse: nós nascemos criativos e espontâneos. Essa é a nossa essência humana. O ser humano, na sua inteireza, ele é criativo e espontâneo. Onde está a nossa criatividade e espontaneidade, na maioria das vezes? Nas nossas sombras. Então, quando a gente olha para as nossas sombras, a gente vai descobrir muito do nosso poder, da nossa capacidade criativa, da nossa espontaneidade diante da vida, da nossa capacidade de lidar com os desafios, estão muito nas nossas sombras. Então, olhar para as nossas sombras também é descobrir nosso poder. Então, eu diria que Jung diz o seguinte, né? Carl Gustav Jung, o grande mestre aí da psicologia analítica, ele diz o seguinte, que 95% das nossas sombras são puro ouro. Puro ouro. A gente só precisa aprender a minerar, né? Entrar lá nessa mina e minerar isso aí. O Joseph Campbell, também, que é um grande estudioso da linha junguiana, né, o que fez a Jornada do Herói, né, o grande criador do livro aí, e que tem um monte de coisa depois derivada disso, ele diz o seguinte: a caverna que você tem medo de entrar é lá dentro que está o seu maior poder. O seu maior tesouro está lá dentro. Repete aí, como é a caverna? A caverna que você tem medo de entrar, lá se encontra o maior tesouro que você busca. E que caverna é essa? São as nossas sombras. Olha que coisa linda. Por isso que eu sou tão apaixonado por esse tema, porque eu descobri muito dos meus tesouros e todo dia eu descubro um pouco mais dos meus tesouros exatamente nas minhas sombras. Quando a gente tem coragem de olhar para quem somos de verdade, para a nossa dualidade, a gente vai descobrir muito poder da gente. Enquanto a gente estiver negando essa parte nossa, a gente vai estar sempre em parte, nunca inteiro. É como se a gente estivesse sempre amputado, sabe? Deus nos fez com o corpo inteiro, mas eu negasse um braço meu, uma perna minha, que são meus. E que braço é esse, que perna é essa? É a nossa sombra. Essas partes que eu não quero enxergar em mim. Aí tinha a pergunta aqui, por que é importante conhecer nossa sombra? Eu acho que você está respondendo, exatamente, né? Pela descoberta do nosso próprio poder. Acho que descobrir a nossa sombra, olhar para essas sombras, é descobrir quem somos de verdade, a nossa verdade mais legítima. Isso é poder. Eu acredito que isso é o maior poder. Como é que a gente descobre essas sombras? Ótima pergunta, olhando para elas. Aí diz: poxa, Tadeu, mas como é que eu vou olhar para uma coisa que eu não quero ver, né?
Madá, olha para as tuas sombras. Ou que eu não quero ver, ou a pessoa às vezes não Não reconhece. tem consciência. Muitas vezes, muitas das nossas sombras, né, dentro da jornada de Johari, né, ela tem uma coisa muito interessante, chama o eu desconhecido, né? Tem o eu oculto, o eu secreto, o eu verdadeiro e o eu desconhecido. O que é o eu desconhecido dentro da janela de Johari? São as nossas sombras mais profundas, que nem a gente sabe que a gente tem, certo? Como é, Tadeu, então, que o negócio que eu nem sei que eu tenho, eu vou descobrir em mim, né? Tem um fenômeno na psicologia que chama-se projeção, certo? Projeção, eu projeto no outro aquilo que é meu. Normalmente o que me incomoda. Mas também muitas qualidades que eu consigo projetar no outro que eu não consigo enxergar em mim. Então, através da projeção, a gente começa a perceber, tem uma coisa, Madá, que eu detesto, que eu odeio. Tá, mas por que isso me afeta tanto na Madá que eu não gosto, que ela faz? O que é que isso tem a ver comigo? Esse é o fenômeno do espelho, né? Que a gente chama da projeção. Então, a melhor forma de eu descobrir minhas sombras é através do outro. O outro me revela. E, normalmente, o que me afeta é no outro. Né? A psicanálise fala muito do afeto, né? Do afetar. Então, aquilo que me afeta no outro não é do outro, é meu. Né? Tem até um fenômeno que chama os 4 níveis de espelho. Então, quando eu percebo que o outro está me afetando, que o outro me afeta com algum comportamento dele, isso me traz um presente lindo, que é o quê? O que em mim se afeta? Por que isso me incomoda tanto no outro? Por que isso me causa um mal-estar? Isso temos um laboratório maravilhoso chamado família, né? E organizações, né? O mundo organizacional ele é maravilhoso para a gente observar as nossas sombras. Então, eu diria que a melhor maneira de perceber e descobrir as nossas sombras é através do outro. E, cara, através de um processo terapêutico. Né? A terapia vai nos usar, principalmente as terapias profundas, a psicanálise, a psicologia junguiana, que vão entrar nesse universo mais profundo da mente. Porque, através, por exemplo, de uma terapia mais consciente, né, você não vai conseguir enxergar isso, porque realmente está no nível muito profundo da nossa mente, no inconsciente mais profundo, na caverna mais profunda da nossa mente, está lá as nossas sombras. Ah, tá. Como nossas sombras nos atrapalham? Bom, assim, eu até falei um pouquinho antes a questão de Deepak Chopra. Né? Deepak Chopra é um grande estudioso, é um médico indiano, tem infinidade de livros e trabalha muito com essa coisa da autoconsciência. Né? Ele fala o seguinte, né? Tem 2 formas de lidar com a sombra. Uma é tomando consciência delas e ressignificando dentro da gente. Outra é ela dominando a vida da gente. Né? Lembra assim, a gente ouve o seguinte, fulano era uma pessoa tão não sei o quê, um exemplo de pai, um exemplo de gestor, um exemplo de marido, um exemplo de cidadão, um pastor maravilhoso, um padre maravilhoso, né, um sacerdote de qualquer outra religião maravilhoso. E, de repente, do nada faz isso. Ninguém faz nada do nada. Certo? Ninguém faz nada do nada. Eu não acredito nisso. Você até surta, né? Mas teve todo um movimento antes que aconteceram. Então, assim, exatamente essa negação dessa sombra é como se a gente fizesse o seguinte, pegasse essa sombra e fosse colocando dentro de uma caixa, né? Com uma gaiola e a gente vai empurrando lá. Só que era um bicho, não sei, eu sei que eu vou até me revelar a minha idade, né? Os Grimms, lembra que eram uns bichinhos maravilhosos e dava a noite, eu molhava ele e se transformava num monstro terrível, né? É mais ou menos isso que acontece. Uma coisa que é pequena, que é leve, eu vou colocando lá debaixo daquele alçapão, vou guardando lá dentro. Quando aquela fera sai, é aquele filme Um Dia de Cão, né? Sai da pior forma possível. É porque tem gente, às vezes, que fica abafando, né? Como diz, tem uma raiva, e aí fica engole. guardando, engole. Quando soltar... Tem 2 formas que acontece normalmente essa explosão, né? Ou através do comportamento com algo totalmente desproporcional, o cara faz uma coisinha de nada e minha reação é 100 vezes maior do que deveria ser diante daquela atitude. Ou às vezes o corpo, né? O Lacan diz, né? Aquilo que doenças são palavras não ditas. Então essas emoções, essas reações guardadas que eu não olho, que eu não aceito, que eu não olho de uma forma própria, gastrite, doença de pele e milhões de coisas, né? Então, eu tenho um exemplo claro, até em outro contexto, mas tem a ver com esse contexto aqui também, na área de formação de hipnose que a gente fez, que a pessoa passou 1 ano e meio de cadeirante, por uma raiva que teve. Nossa. Foi fisioterapeuta, foi médico, neurologista, tudo. Como foi que ela se curou? Com hipnose. Certo? Como foi que foi? A gente fez um trabalho de ressignificação, né? Foi para o momento, o que foi? Uma raiva que ela teve muito grande, uma pessoa muito querida dela.
E aí, esse acesso de raiva, quando ela chegou em casa, desmaiou, e depois desmaiou, não andava mais. Nossa. Então, você vê a que nível a nossa mente constrói e o efeito que isso tem no nosso corpo. Então, às vezes, olhar para as sombras também é um processo de cura do nosso próprio corpo. Né? De aceitar as nossas emoções. A negação das emoções é a negação das nossas sombras também. E a gente tem que aceitá-las. Olha, gente, olha só, eu quero agradecer a participação da Esté, eu quero agradecer a participação da Etelvina, Paulo Roberto, né, Adelina Mangela, né, Mangela, e Gilcinete Lorena. Né, a participação de vocês. Pode fazer pergunta. Aqui estão dizendo que é sensacional. Eu estou gostando muito, o pessoal está só participando. Mas você pode fazer pergunta que ele responde aqui, né, ao vivo. Ou então você pode ouvir depois, que não estiver trabalhando, você pode ouvir que vai ficar gravado, viu? Sem problema. Mas vamos lá. Perguntei como é que atrapalha. Como reconhecer nossas sombras? Bom, quando tu fala assim, quando você vê no outro, é isso aí que eu não estava entendendo. Eu vou aproveitar, né? Que eu estou tendo uma aula aqui. Então vamos até diferenciar uma coisa, quando é projeção e quando é observação, certo? A Madar, não estou falando Madar porque estamos conversando junto aqui, né? Está fazendo algo, eu disse, caramba, isso não está legal, isso não está certo. É uma observação, aquilo não está me... Sabe? Não está me afetando, não está mexendo internamente em mim. Aí você está fazendo, como é que a Madar faz um negócio desse? Como é que a pessoa faz um negócio desse? Pelo amor de Deus. Mas é uma coisa que a Madar está muito bem, obrigado, fazendo o que ela... E eu estou aqui passando mal, aquilo está me afetando, me acomodando, né? Me incomodando profundamente. Então isso a gente chama afeto, aquilo me afetou. Normalmente, quando algo que o outro faz me afeta no sentido emocional, não porque ele fala uma coisa me bateu, me afetou fisicamente, né? Mas me afetou emocionalmente, aquela atitude, aquele comportamento, ele é um belo presente para dizer, opa, respira, Tadeu, o que é que está acontecendo aí dentro? Por que você está tão incomodado se o que ela está fazendo não te afeta em nada, no sentido que não está me prejudicando, não está me fazendo mal, não tem nada a ver, não vai me afetar a pessoa física, né? Vamos dizer assim, a minha pessoa. E por que eu estou tão incomodado com isso? É porque a Madar está me mostrando uma parte minha que eu não quero ver em mim, entende? Você está me mostrando, às vezes, fulano é tão arrogante, eu odeio fulano, que mulher arrogante, que homem arrogante, que não sei o quê. Por que é que você não está olhando para a sua arrogância? Por que é que você se afeta tanto com a arrogância do outro? O que é que tem de arrogante? Você não, eu sou uma pessoa super humilde. Eu gosto muito, acho que foi Sócrates, não lembro agora dos filósofos, teve um grande outro filósofo que disse, agora você é humilde. Aí começou a andar com a roupa toda furada, rasgada e tal. Aí Sócrates diz, não me lembro agora o filósofo, estou usando Sócrates aqui como exemplo, certo? Mas ele diz o seguinte, em cada buraco da tua veste mostra toda a tua arrogância. Porque a forma dele querer aparecer, de mostrar, né, a não humildade dele era exatamente com as roupas rasgadas. Então, essa coisa de olhar o outro a partir de mim, né, tem um grande psicanalista argentino que ele diz o seguinte, que não existe autoconhecimento. Eu gosto muito dessa fala disso. Mas como assim? Né? A base da psicanálise é autoconhecimento. Ele diz, não existe pelo seguinte contexto. Eu não posso me autoconhecer sem o outro. Entende? Não tem, se eu for para o Tibete, ficar lá meditando, eu não vou me autoconhecer, eu preciso do outro, desse afeto que o outro me causa, para poder eu me olhar e dizer, caramba, quanto disso tem em mim. Mas aí quando eu digo assim, fulano é tão prepotente, aí não está mexendo comigo, é? Não, se você observa, é um fato, mas aquilo não te afeta, é uma observação que a gente chama. Mas quando isso me afeta, é um belo presente dizer, opa, por que é que isso está me afetando? Por que é que eu estou... Porque está me incomodando tanto. E aí pode ser, tanto na jornada, a gente usa algumas, a gente sempre vai trabalhar com metáforas, porque para entrar no inconsciente não dá para entrar de forma cognitiva. Pensa agora nos seus defeitos. Não funciona. A nossa mente fecha, bloqueia na hora, né? Então o grande trabalho do psicanalista é ir lapidando para ir lá no fundo, mas se você for lá no fundo, não vai, trava e o processo não acontece. Então, assim, através de metáforas, de música, de movimentos mais artísticos, você vai revelando essas partes dentro da gente. Então, assim, esse olhar para o outro, né, esse autoconhecimento a partir do outro é que vai revelar quem eu sou, vai revelar essas partes que me afetam. E uma coisa interessante, o que me afeta no outro, às vezes, não é só o defeito do outro, as qualidades também. Fulano fala tão bem, é tão não sei o quê. A inveja também é uma forma de projetar as nossas sombras, as nossas qualidades, inclusive. Quando você admira muito uma pessoa,
É porque você tem aquela qualidade dentro de você e não reconhece ela. Entende? Eu gostaria tanto de ser fulano, você já é daquele jeito, você só não está aceitando, reconhecendo. Vou dar um exemplo prático para a gente entender no nosso dia a dia. Criança chega, né? Porque quando se forma as sombras? Do 0 aos 7. Nessa estruturação da personalidade, vai formar 90 e poucos % das nossas sombras vão acontecer nesse momento. Então a criança vai, chega tá o pai, a mãe, chega lá dançando, pulando e não sei o quê, mostrando toda a sua criatividade e espontaneidade ali. O que acontece? Menina, que besteira é essa? Vai estudar que é melhor. Pá! Capsulou ali um talento e uma qualidade dela. Então, às vezes, aquilo ali faz com que a criatividade, a espontaneidade dela, o dom artístico dela vá se para as sombras. Fica lá guardada. Por quê? Porque não foi reconhecido, não ser, ou seja, eu ser criativo e ser espontâneo, papai não vai gostar de mim, mamãe não vai me amar, vovô, titio. Então, não posso ser assim, eu tenho que me encaixar em algum padrão que eles querem. Né? Então, isso que aquela criatividade, aquela espontaneidade, aquele talento artístico ali, pode virar uma bela sombra. Por quê? Porque não foi reconhecido, não foi aceito. E para ser amado, para ser aceito, para ser reconhecido, a gente se encaixota, né, que o Moreno vai chamar aí de, né, conserva cultural. A gente vai entrar numa latinha de sardinha e vão encaixotar a gente. Para quê? Agora eu vou ser amado, agora eu vou ser aceito. Então é isso que acontece, infelizmente. Como reconhecer nossas... Eu acho que já falou, não é? Como reconhecer nossas sombras? Através do outro a gente reconhece. É possível deletar as sombras? Não. Jung, não é possível deletar as sombras dentro de uma visão junguiana. Tá? Estou falando baseado nos mestres. Né? Ele fala o seguinte, que até o último segundo da nossa vida a gente vai ter sombra. E ele diz que no dia que o ser humano não tiver sombra, ele deixou de ser ser humano. Ele passa a ser um anjo, algo diferente. Né? Mas assim, se a gente for olhar, os grandes mestres, eles mostram muitas sombras dele. Né? Eu diria assim que muitos dos gurus, eles se perdem na jornada, isso é uma visão minha, né? Porque não olha suas sombras. Sabe aquela coisa que eu só sou luz, pura luz, né? Good vibes, né? Ou ser de luz, aquela coisa que só a luminosidade está ali naquele canto. Muitas vezes tem sombras terríveis por trás de tudo isso e a pessoa não quer olhar e entra naquela cegueira, né? Porque imagina o seguinte, quando a pessoa vai lá para o Ártico, né, no meio do sol, ele tem que usar obrigatoriamente o quê? Um óculos escuro, né? Ele fica cego, não é isso? Aquele reflexo do gelo, no branco do sol, a pessoa perde, né, fere a retina dela. Então, muita gente se perde no caminho da iluminação por olhar só a luz, por não enxergar as suas próprias sombras. Uma grande mestra budista, né, Monja Coen, ela diz o seguinte, né, que nós somos lindos e medonhos. Eu uso muito, inclusive, esse vídeo na nossa jornada, porque, para mim, ela traduz com muita clareza, com muita forma resumida, quem somos. Se eu aceito meu lado lindo, mas também aceito meu lado medonho, eu estou sendo muito mais verdadeiro comigo mesmo. Se eu só consigo enxergar meu lado lindo e não consigo olhar para meu lado medonho, eu vou estar num processo de auto-engano terrível. Não vai haver autoconhecimento. A gente não vai chegar onde a gente quer em nível de autoconhecimento profundo. Eu vou estar sempre no raso. Sabe? Eu sou professor da área de psicologia positiva. Não, psicologia positiva só olha para o bom. Não é isso. A psicologia positiva não fala disso. Todo mundo pensa que a psicologia positiva não é isso, não é positivismo. A psicologia positiva só olha assim, fortalece suas qualidades, olha para elas com mais intensidade, mas não nega teus defeitos, porque senão você não vai para canto nenhum. Né? Você não vai construir nada sólido com base com estruturas. Estão vendo aí, né, minha gente, como com esse tema é bem profundo, né? Luz, sombra, o poder de ser você. Mais uma vez, quero agradecer aos nossos parceiros, a MRH Gestão de Pessoas, a Ricarte Urbano Contabilidade, a Publi Comunicação e o nosso estúdio Luminous Play. Estou aqui com o Tadeu Belfort Júnior. Tadeu Belfort Júnior, teu pai é Tadeu Belfort. E meu filho também, né? Também. A gente é super criativo. Neto, né, meu filho? Tá. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Se você quer alguma pergunta, gente, manda pra gente aí, tá? Quem tá participando. É possível deletar? Sombra é a mesma coisa de trevas? Que trevas? Ótima pergunta. Vamos lá. Vamos pegar essa imagem aqui do próprio livro, certo? O que é que tem aqui? Uma janela. Aqui. Aqui, porque está invertido. Fica invertido. Tem uma janela, tem um sol entrando, tem uma pessoa de frente para a janela, né? E tem o que é que tem atrás dela aqui? A sombra. Por que é que tem essa sombra? O que é que você acha que tem essa sombra aqui dela?
Por causa do reflexo da luz? Porque tem luz. Tem luz, né? Tem uma luz aqui, como E tem aí essa luz bate aqui, nela a luz. atravessa ela e projeta a sombra. Então, para ter sombra, tem que ter o quê? Luz. Apaga todas as luzes aqui. Hum, O que é que vai acontecer? Tem sombra? não. Então, sombra não é treva. Sombra é um reflexo da luz, né? A projeção da luz. Eu digo o seguinte, que sombra... Qual a grande utilidade da nossa sombra? Isso é uma vez leitura minha também, da minha jornada, né? A sombra, ela tem uma função primordial dentro de nós, que é o quê? Mostrar a nossa luz. Porque se eu consigo enxergar a minha sombra, eu consigo também perceber e tomar consciência que dentro de mim tem luz. Sabe assim, não existe luz sem sombra, nem sombra sem luz. Né? Dentro do Yin Yang, né? Do taoísmo, ele fala isso, né? O que é o Tao? Né? Na minha visão, olhando para esse universo do luz e sombra, o Tao, que é o equilíbrio, está exatamente quando luz e sombra se integram. Torna-se uma coisa só. Quando a gente reconhece a nossa dualidade. Quando eu tomo consciência da dualidade, eu consigo transcender. Enquanto eu negar... Assim, eu reconheço, é isso? Eu reconheço em mim. Eu aceito isso em mim. Eu consigo entender, não de boca para fora, mas compreender de um nível profundo do meu ser, que eu sou luz e sombra. Que eu sou lindo e sou medonho. Que eu sou tudo isso. E está tudo bem. E está tudo maravilhoso. Porque isso é ser humano. Né? A gente se torna humano quando a gente reconhece essa dualidade em nós. Né? Se você pegar as grandes filosofias orientais, elas falam muito desse equilíbrio. Né? Fogo e terra, água, né? Fogo e água, né? Terra e ar, luz e sombra, né? Lindo e medonho, essa dualidade, e eu acho lindo, gosto muito também do Evangelho, quando Paulo diz isso, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Isso para mim é muito profundo, né? É um reconhecimento da sua humanidade, de entender que tem coisas na gente eu sou perfeito e imperfeito. Perfeito. Eu gosto de dizer muito assim, eu sou perfeitamente imperfeito. Eu adoro isso, essa é a minha definição de mim mesmo. Eu sou um ser humano perfeitamente imperfeito. Isso me dá poder. Por que me dá poder? Porque me dá chão, alicerce, base, estrutura. Então, reconhecer as nossas sombras é dar chão para a nossa vida, para a nossa jornada, para fazer a gente seguir com alicerce. As nossas sombras nos dão alicerce, nos dão esse ser da humanidade. Eu diria que também reconhecer as nossas sombras nos dá muito compaixão pelo outro. Porque se eu não sou perfeito, como é que eu quero que o outro seja perfeito? Né? Como é que eu, como chefe, líder, eu quero alguém perfeito na minha equipe se eu não sou? Né? Se eu sou capaz de reconhecer meus erros, de aceitar que eu posso errar, por que é que eu não posso que o outro é? Né? Não aceitar que o outro é. O que me torna tão superior ao outro que eu posso e o outro não pode. Então, eu diria que também reconhecer as nossas sombras, né? Entrar nesse universo, tomar consciência delas, também é um grande exercício de compaixão pelo outro. A gente se torna muito mais compassivo com o outro. Agora, a pergunta que nem está aqui não, eu digo assim, como foi que você começou com esse estudo? Essa coisa da constelação, ou essa coisa toda que você faz? Como foi Tudo começou por mim mesmo, pelas minhas inquietudes de alma, né? Vamos dizer assim. Eu falo até no livro um pouco disso. Desde a adolescência eu sou muito inquieto, né? Dentro da espiritualidade, fui buscar muitos universos de estudo né? De espiritualidade, entrei no mundo organizacional, assumi liderança muito cedo. E aí eu comecei a entender que para eu ser líder, eu preciso entender de gente. Mas a melhor forma de ser um bom líder é eu ser um auto-líder. Então, a autoliderança, para mim, é o princípio de tudo. Você quer ser um bom líder, você tem que ser primeiro líder de você mesmo. Certo? E como ser líder de você mesmo sem se conhecer? Como é que eu vou liderar uma equipe que eu não conheço? Então, como é que eu vou me liderar se eu não me conheço? Né? A administração fala muito disso, né? Quem domina o conhecimento, domina o poder. Né? A pessoa que tem conhecimento, ele tem mais poder na organização, né? Consegue, vamos dizer, articular mais a organização. Então, como é que eu posso me articular se eu não me conheço? Então, foi uma jornada de muito cedo, de muitas quedas e tombos e levantadas, né? de muitos dramas psicológicos comigo mesmo, mas, ao mesmo tempo, de muita verdade. Eu sempre fui meio maluco no sentido de me arriscar. Eu nunca me conformei com medíocre, né? Assim. E eu estou falando de mim mesmo, do meu autoconhecimento. Então eu digo, não, isso não é só isso, tem mais coisa aí. E aí foi buscando. Aí eu lembro, muitos anos atrás, foi uma jornada muito focada nisso, né? Era uma formação não de sombra, mas que o cerne era muito focada nisso. E eu disse, isso aqui tem coisa boa, assim, tem coisa profunda, eu preciso me aprofundar nisso. Aí eu fui buscar a minha jornada.
E aí, através dessa jornada, cara, isso está fazendo muito bem para mim. Isso é uma coisa que está me transformando, me tornando um ser humano melhor. Eu preciso compartilhar, né, compartilhar isso com as outras pessoas. E aí surgiu a jornada, a gente foi criando. Né? No começo, você deve conhecer bem, eu comecei com o Amado Bucar, que é uma pessoa muito querida. Né? Ele fazia a parte cognitiva e eu dizia a parte emocional, a parte vivencial, experiencial. Né? Depois a gente terminou o projeto e eu continuei, porque eu vi que era necessário. Aí me juntei com a Esther Quequeto, que é uma psicanalista, também uma grande terapeuta, porque precisa desse suporte. Sabe? Mesmo quando a gente faz online, a gente faz muita versão online, a Esther sempre está ali como suporte. Se a pessoa precisar de uma coisa mais particular, ela está lá junto para dar esse suporte. Porque a gente entende que é algo muito profundo e cada um tem sua forma de lidar com isso. Mas eu diria que aos 10 anos que a gente vem fazendo a jornada, a gente foi aprendendo a fazer com mais leveza. Sabe como é você olhar para as partes mais profundas, às vezes para as suas feridas mais doídas com leveza? Eu acho que é essa habilidade que a gente foi adquirindo ao longo desses 10 anos. Tem alguma coisa a ver com religião? Nada, nadinha. Pode ser religiosidade, é isso? Eu diria que espiritualidade. Eu gosto muito mais dessa questão da espiritualidade. Luz e Sombra é uma jornada muito espiritual. Por quê? Porque vai em busca do lado mais profundo nosso. Né? Jung fala dentro da psicologia analítica, a gente fala do processo de individuação, que é a gente integrar o nosso self. O nosso self é a nossa parte mais profunda da espiritualidade, vamos dizer, como se fosse a nossa luz. Para a gente fazer um paralelo mais... E Jung diz o seguinte, para você entrar em contato com a sua luz, com o seu self, com a tua criança divina, né, deixar Cristo nascer em você, pegando dentro da mitologia cristã, mas pode associar com qualquer outra, né? Para se Cristo nascer, você primeiro tem que mergulhar nas profundezas, né? Fala que quando Jesus morreu, né, foi para a cruz, ele passou 3 dias onde? Ele desceu ao Hades, né? Ele foi nos infernos. Então, para mim, tem um símbolo muito grande, né, nisso aí. É o quê? E na jornada do herói também, quem estudou esse fenômeno, o herói ele também mergulha no Hades para pegar o Cérbero, né, o cão de 3 cabeças lá, que tem também uma simbologia tudo nisso. Então, assim, para ele entrar na ressurreição, né, voltar ao Olimpo, né, cumprir sua jornada, ele tem que mergulhar nos infernos. Jung tem uma frase que eu amo de paixão, que ele diz assim, uma árvore que quer tocar os céus, quer que seus galhos toquem os céus, ele tem que ter raízes tão profundas que toquem o inferno. Entende? Então, assim, como é que eu vou colocar esse céu sem tocar esse inferno? O que é tocar os infernos? E a gente está falando bem dentro da psicologia, infernos da alma, né? Vamos dizer assim. É exatamente olhar para essas sombras mais profundas, para esses lugares que eu tenho um horror de olhar. É ter coragem o suficiente para olhar para esses lados que eu tenho horror, porque lá eu vou encontrar poder em mim. Porque se eu sou capaz de olhar para isso, eu sou capaz de infinitas coisas. Mas se eu estou todo o tempo fugindo de mim mesmo, eu vou estar sempre em conflito com a vida. Como é que eu vou encarar a vida de fato e de verdade se eu não tenho coragem e capacidade nem de me encarar, de me olhar de verdade? Né? Tem um exercício que a gente faz, às vezes, dentro da jornada com espelho, é um dos mais profundos e tocantes. Por quê? Porque a gente né? Por quê? Porque muita gente, eu já tive gente que dizia, tem 5 anos que eu não me olho no espelho. Nossa. Entende assim? Então a gente convida, só que tem todo um trabalho que a gente faz para esse mergulho ser muito profundo dentro de si mesmo. E é um encontro assim fantástico, quando as pessoas dizem, caramba, quanto tempo eu não me via. Né? Então, assim, olhar para as nossas sombras é se ver de verdade. E a gente olha, caramba, eu sou isso e sou aquilo. E está tudo certo. Eu me reconheço como ser humano. Eu me aceito como ser humano. Eu não sou perfeito. Ou melhor, eu sou perfeitamente imperfeito. Isso é libertador. Isso é libertador, sabe, Madá? A gente ir para esse lugar, né, do perfeitamente imperfeito, né? Que eu gosto muito da Brené Brown, também uma grande escritora americana, que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Para mim, entrar nas sombras, mergulhar nas sombras, é descobrir o nosso poder da vulnerabilidade. É descobrir esse lugar de ser humano, de fato, de verdade. Né? Muito. Então, sombra não é uma coisa ruim? Não, na minha visão, não. Mas pode ser comparado com a luz? Eles são complementares, um não existe. E como você fala aí no livro, luz e sombra, pode ser comparado? Eles são. Um não existe sem o outro. E uma coisa, tem uns exercícios que a gente faz que muitas vezes aquilo que eu julgava ser sombra, na realidade é muito da minha luz. Muitas vezes está invertido dentro da gente. Aquilo que eu acho que é minha luz, na realidade são sombras.
E muita coisa que eu achava que era sombra é luz dentro de mim. Por quê? Isso é uma distorção nossa, através do quê? Daquilo que eu fui ouvindo ao longo da jornada. Lembra o exemplo que eu dei do artista, daquela criança que já nasce com o dom e o talento, já nasce com aquele ikigai para as artes. Mas ela escuta tanto que aquilo é errado, que é besteira, que não dá dinheiro, que não sei o quê, que ela começa a achar aquilo errado. Então, ser artista, né, usar meus dons, meus talentos, é extremamente negado naquele meu coletivo. Então, aquilo passa a ser sombra em mim. Entende? Então, assim, não existe luz sem sombra e nem sombra sem luz. Eu gosto muito de uma fala do Padre Domingos, né, que é um grande estudioso aí do Enneagrama, e eu tenho muito respeito por ele, e fiz formação com ele também, que eu adorei muito quando ele falou essa frase. Ele diz assim, muita gente diz, não, a luz está no fim do túnel, né? Tem essa coisa. Não, atravessa o túnel que você vai encontrar a luz. A luz está no túnel, não é no fim do túnel. Ela vai com você até lá, porque tudo coexiste, não existe uma coisa sem outra. O universo não existiria sem essa dualidade. Na realidade, a dualidade é que nos mantém em pé, né? Vamos dizer, nós somos seres duais. E aceitar essa dualidade é extremamente poderoso no sentido de me empossar de mim mesmo, de dizer, eu sou isso, e eu me orgulho disso, de quem eu sou. Tem uma pergunta aqui, é como se forma uma sombra? Tu já falou que é de 0 a 7 anos. Do 0 aos 7 anos, normalmente o quê? São essas negações que a gente vai ouvindo, normalmente, das pessoas que têm autoridade na nossa vida. O nosso pai, a nossa mãe, o avô, o tio, um professor, sabe? Essas coisas você foi ouvindo ao longo da jornada, como eu dei o exemplo aí da pessoa que ela tinha vergonha do medo, né? Do medo não, da raiva, vergonha da raiva. Ela tinha raiva e essa raiva foi negada nela. Então, um belo momento, ela começou a dizer, opa, eu não posso sentir raiva, eu não posso expressar minha raiva. Então, toda vez que a raiva queria emergir, ela, não posso, isso é feio. Mamãe vai ficar com raiva de mim. Mamãe não aceita isso. Né? Então, aquela história assim, a criança está comendo e tá bom, está satisfeita, comeu a metade do prato. Tem que comer, senão mamãe vai ficar muito chateada com você. Não gostou da comida, mamãe não te ama mais. Olha que chantagem a gente faz, o pai, a mãe, o avô, que seja, né? E a criança às vezes come sem ter vontade de comer. Aí chega uma hora que ela vai comer de uma forma tão compulsiva, sem ter a menor conexão com isso. Por quê? Porque para ela, comer não tem mais a ver com matar a necessidade física, fisiológica da fome. Tem a ver com satisfazer mamãe e papai. Então, assim, a gente vai criando. Então, eu diria que os três grandes gatilhos que geram as nossas sombras são medo, vergonha e culpa. Por medo, vergonha e culpa, a gente vai criando as nossas sombras. Né? Vai criando, vai jogando essas coisas de baixo. Né? Você nasceu, por exemplo, numa família, todo mundo é engenheiro. Aí você nasce com um dom artístico. O que é que normalmente vai acontecer? Engenheiro, eu digo, pessoal nessa área. O que é que vai acontecer? Aquilo vai ser extremamente reprimido pelo coletivo. E aí se formou uma sombra ali. A minha arte virou sombra. E vice-versa. Eu nasço numa família toda de artistas e tenho um dom para matemática, né, para questão exata. Que besteira, menino. Vai tocar violão, vai fazer não sei o quê. Então, aquele meu dom também para as ciências exatas vai ser negado e vai virar sombra. Eu ajudo meus alunos, porque geralmente a gente vê, né, quando a gente é professor, e na faculdade eu via muito a questão de papai e a mamãe é médico, aí eu vou ser médico. Quem foi que disse? Eu dizia, quem foi que disse? O médico faz brilhar seus olhos? Às vezes eu perguntava também na administração, eu perguntava, o que faz? Vocês, administração, vocês realmente, quando fizeram o vestibular, né, isso no primeiro semestre, era isso que vocês queriam? Aí um dizia, não. Eu digo, pô, então sai da sala, te manda. Aí eu, professora, aí eu digo, não, calma. Mas é mais ou menos isso, né? Tem a Etelvina aqui, eu estou agradecendo a Etelvina, muito obrigada. A Etelvina participa de todo o Fala Madá. É uma excelente enfermeira. Ela está aqui perguntando. A luz, duas perguntas já fez aqui. Mas podemos ser mais luz do que sombra? Sim. Em essência, nós somos luz. Só que para a gente tomar consciência dessa luz, temos que percorrer as nossas sombras. Eu diria que o melhor caminho para a gente integrar a nossa luz, vamos dizer, de forma sustentável, é olhar para as nossas sombras. Jung diz que para integrar o nosso self, para entrar nessa conexão profunda com o divino, a gente precisa primeiro mergulhar nas nossas sombras. Né? Reconhecer. Reconhecer e integrar isso mesmo, de fato. Não é só olhar para elas, é integrar. É aceitar com profundidade tudo isso. Né? Eu gosto muito de uma lenda que tem, acho que é dos Cherokees, dos americanos, né? Que ele fala que um adolescente foi fazer seu ritual de passagem, né, para virar guerreiro, para virar adulto.
E ele aí tem uns sonhos, tem todo aquele movimento. Ele sonhou com 2 lobos, né? E tinha um preto e um branco, né? Tem essa analogia aí. E aí ele vai e fala lá para o pajé, diz como é que pode, né? Lá para o xamã, né? O que é que eu faço? Aí ele diz, quem são esses 2 lobos? Ele disse, olha, são 2 partes que habitam dentro da gente. Nós temos o nosso lobo branco, as nossas virtudes, qualidades, e temos o nosso lobo negro, né? Vamos dizer assim, escuro, que traz às vezes, esse defeito, essas coisas que não são aceitas pelo coletivo. E os 2 existem dentro da gente. Ele diz, mas o que é que eu faço com ele? Eu devo matar um, devo matar outro, o que é que eu faço? Ele diz, não, você tem que alimentar os 2. E quem vai prevalecer na nossa existência? Dele, que você dê mais alimento, você cuidar melhor. Então, você pode alimentar mais o seu lobo branco, né? Vamos dizer, sua luz, e você pode alimentar menos o outro, mas você não deve matar esse preto. Não é por isso que eu digo que não pode deletar. Você não pode parar de dar comida para ele. Por quê? Imagina que uma tribo rival invade a nossa tribo, vai matar nossos filhos e as nossas mulheres. Que lobo você vai precisar nessa hora? O branco ou o preto? Ele é útil? Muito útil. Em alguns momentos, sabe aquela coisa de dar limite? Quando o outro está abusando do nosso espaço, ele diz, não, meu amigo, fica aí na sua, esse espaço aqui você passou do limite. Tu acha que isso é a tua luz que está ali nesse momento? É a tua sombra, essa força, essa raiva que vem, que quando você tem consciência dela e trabalha ela dentro de você, você sabe trabalhar de uma forma assertiva com essa energia dentro de você. Por exemplo, limite, quem nos dá limite, nos faz colocar limite diante das situações é a nossa raiva, por exemplo. Então a raiva é maravilhosa, se eu souber usá-la. Porque ela pode também dominar a minha vida. Tem gente que vive toda hora brigando, batendo no trânsito, fazendo barbaridades. Por quê? Não tem gestão sobre a sua raiva. Então, decida qual lobo você vai alimentar mais, mas não deixe de alimentar outro. Você precisa dos dois. Aí a Etervina também está perguntando, a luz percorre o nosso caminhar? Sempre, desde que nascemos. Na realidade, eu diria assim, que a gente nasceu, em essência, nós nascemos pura luz, certo? É a nossa essência, é a nossa pureza, né? Assim, como nascemos, um recém-nascido. E nós nascemos com um que ele fala o arquétipo da sombra. Então, a sombra é um arquétipo, como tem o arquétipo do guerreiro, da mãe, né? do pai, o arquétipo tem infinidade de arquétipos aí, do curandor e etc. Então, assim, todos nós nascemos com esse arquétipo dentro de nós, da sombra. Pode desenvolver mais ou não. Eles são germes, né? São sementes que nascem dentro da gente, que a gente, ao longo da jornada, vai fortalecendo ou não. Então, ao longo da jornada, como eu falei, por causa de papai, de mamãe, de vovô, de tio, a gente vai começando a achar o que o Deepak Chopra vai ter na cisão do ego. O que é a cisão do ego? Eu nasci com o eu verdadeiro, a minha essência pura. Mas essa essência não foi bem aceita nesse coletivo. Olha, eu não gosto quando você faz isso. Não é bonito. Você não pode ser verdadeiro, expressar sua raiva quando você está com raiva. Você tem que enganar os outros. Você tem que estar rindo mesmo, estar por dentro se corroendo aquilo. Então, o que é que a gente vai dizer? O que a gente chama de cisão do ego. Né? A gente vai criando um eu falso, que dentro da psicologia analítica a gente chama de persona. Vamos criando máscaras para lidar com o mundo. E um que diz, a máscara é ruim? Não. Imagina que o mundo é um baile de máscaras. Se você está num baile de máscara, como você deve estar trajado, né? Com máscara. Então, ele diz que ele é necessário, inclusive, a persona, porque faz a gente conviver melhor nesse coletivo. As pessoas não estão preparadas para a gente ser verdadeiro, plenamente verdadeiro, certo? Então, assim, mas a gente nasceu pura luz, com a semente das sombras, ao longo da jornada foram fortalecendo essas sombras, e eu fui fazendo o que a gente chama de cisão do ego, eu fui criando um eu falso de mim mesmo. Então, as sombras, elas também nos servem para descobrir quem somos, de fato, o nosso eu mais verdadeiro. Então, elas são um grande presente que nós recebemos. Olha só, tu falou aí no arquétipo, né, curador ferido, e qual a sua relação com a nossa sombra? Ótimo. O curador ferido, eu não sei, né, quem está aí acompanhando, e você também, né, a questão do centauro Quiron, a história muito resumida aqui diz o seguinte, era um centauro, né, uma divindade, que foi flechado, né, por Hércules, né, recebeu uma flecha envenenada, então por um semideus. Então o que aconteceu? Ele ficou com aquela ferida, ele não podia morrer, mas ficou com a ferida lá no peito. Né? E aí ele era um grande curador, um médico, Quiron, né? Ele foi atrás de uma cura para aquilo, né, um medicamento, algo que pudesse curar aquela chaga dele. Né?
E aí ele foi se aprofundando no estudo dele. Só que quando ele foi fazendo essa pesquisa, ele foi descobrindo um monte de cura para o coletivo, né? Para as pessoas, doenças e coisas que existiam. Então, o que é que ele, e nunca se curou daquela ferida, certo? Então, o que é que o curador fala, né? O curador ferida, esse arquétipo. E o que é que ela tem a ver com o sombra? Ele diz o seguinte, que onde está a minha maior ferida, onde está a minha dor mais doída, onde está a minha ferida mais mortal, ali também tem o meu maior poder de cura. Imagina, né? E o terapeuta, normalmente os terapeutas, eles vão trabalhar muito nesse arquétipo na sua jornada, né? Porque normalmente o meu paciente que vem para mim, ele traz muito das minhas dores, né? Das minhas feridas. Por isso todo terapeuta tem que fazer terapia. Por quê? Porque senão ele vai se afetar muito. O outro está trazendo toda hora meus conteúdos. Eu não estou me trabalhando, eu não vou aguentar, não vou dar conta da carga, né? Então, o curador ferido, ele nos lembra o quê? Que existe um poder de transformar a nossa dor em cura para o coletivo. É um trabalho de autocura profunda. Então, às vezes, muitas das nossas sombras são informações, são conteúdos que vão trazer a nossa jornada de autocura aqui na vida, né? A dor mais doída, a ferida mais ferida. Quando eu ajudo o outro a se curar, eu também estou me ajudando a me curar. É uma jornada muito profunda, né? E que tem muita relação os dois, né? Vou voltar aqui para tirar o alarme, que daqui a pouco 6 horas dá um alarme aqui para mim. Tirar o alarme eu esqueço. Mas aí eu queria perguntar assim, quanto você fala, você dá muitas citações de muito autor e tudo mais. E o que é que agora, o que é que o Tadeu Belfort faz? Constelação, como é que tu... Aí se vende aí pro nosso público, né? Apresentar Bom, ou assim, falar. um dos grandes projetos que eu tenho é o Luz e Sombra, né? A gente criou até um site, tem uma estrutura que é souluzesombra.com.br. Então, Sou Luz e Sombra. Instagram também nosso é Sou Luz e Sombra. Então, a gente trabalha muito com jornadas grupais, né, coletivas em cima disso. Além disso, como terapeuta sistêmico, né, eu também atendo como constelador. Na constelação a gente vai ver muita sombra, né? As sombras têm muito a ver. A constelação, né, emerge muito das sombras desse... Porque a sombra ela não é só individual, ela também é coletiva, né? Existem sombras coletivas, vamos dizer assim, que no sistema aparecem, né? Sou psicanalista também, né? E aí trabalho muito com treinamento de alto impacto. Então, assim, eu digo, tudo que faz o outro desenvolver e crescer tem a ver comigo, né? É o que me apaixona, que me faz seguir. Só que eu entendi que eu não queria mais água com açúcar, né? Eu diria assim, tem muito treinamento, eu conheço, e todos são valiosos e importantes. Mas a minha jornada é uma jornada profunda, né? Eu gosto muito de trabalhar com jornadas profundas. A psicanálise é isso, né? A constelação é algo muito profundo também. A psicologia junguiana também, com a área que eu atendo, também vai para esse universo aí de profundidade. Mas tudo aquilo que faz o homem se olhar de verdade, construir sua melhor versão, tem a ver comigo, né? Então, minha jornada vamos dizer assim, meu skill, né, vamos dizer assim, é para esse mundo profundo, da psicologia profunda. Então, tudo aquilo que a pessoa diz, não, eu quero me conhecer de verdade. Eu não quero mais água com açúcar, não. Eu quero mergulhar, eu quero pagar o preço de me conhecer. Eu estou junto com ela nessa jornada, né? Além de ser coach, mentor e tantas outras coisas. Mas a minha paixão realmente é levar as pessoas para esse lugar profundo da sua alma e proporcionar... Através da constelação? Da constelação é um caminho, da terapia é outro caminho, e da jornada Luz e Sombra, todas elas eu vou sempre nesse mesmo caminho. Com grupo ou individual, levando esse indivíduo a se olhar de verdade, se olhar no espelho e dizer, eu sou isso. Estão pedindo aqui o teu Instagram que tu falou, Luz e Sombra. Sou Luz e Sombra. Sou Luz, tudo junto, Sou Luz e Sombra. Sou Luz e Sombra. E o meu Tadeu é Belfort Tadeu. Nossa, a Teovina está pedindo aqui. Mas segue lá, porque você vai ver muita coisa boa, muito conteúdo bom, muita reflexão assim nesse sentido aí. E o que mais fala do teu livro? Bom, esse livro aqui, né, ele traz... Qual foi a editora? Boa pergunta. Faz tanto tempo. Mas é aqui, de Fortaleza, é de Fortaleza mesmo. Meu Deus. A impressão gráfica. Ah, tá. Muito querido. Gostei muito do trabalho dele, inclusive, né? Fala um pouco da minha jornada pessoal, né? A Rose foi a consultora. É isso que eu ia dizer, Rose Lida, nossa tá querida. Aqui. Fez aqui, tá aqui, foi alguém tá que aqui, me ajudou tá muito a também. mergulhar, sabe? Nesse o pessoal chama ela de bruxa. A bruxa, bruxa da melhor possível, né? Porque ela realmente faz nos inquieta, nos faz, e aí ela me fez refletir e traz uma coisa muito autobiográfica e ao mesmo tempo técnica, né? Vamos dizer assim, então um pouco do Tadeu aqui, da minha jornada desde a adolescência até aqui, das minhas inquietudes, dos meus dissabores, das minhas reconstruções, né?
e também do que eu venho percebendo no outro, né? Então, eu diria que Jung diz o seguinte, né? Você só pode levar o teu paciente, o teu cliente, até onde você foi. E eu acredito profundamente nisso. Com certeza. Então, aí você tem a vivência, né? Você tem a experiência. Então, assim, se eu quero levar meu paciente, meu cliente, fundo, mergulhar lá nos infernos, como a gente falou da alma, eu tenho que ter ido lá, senão eu não consigo levar ele. Então, assim, a partir desse meu mergulho, e todo dia eu mergulho um pouco mais dentro de mim, e vamos dizer assim, eu fui adquirindo a habilidade e a capacidade de também ajudar o outro aí nesse lugar também de mergulho. Mas isso tem a ver com o espiritismo? Nada, nada. Isso é quando a gente fala infernos da alma, é da alma mesmo, da psique, do ser humano, das nossas qualidades e defeitos, de olhar a nossa profundidade do nosso ser, quem somos de fato. E aí você pode colocar, um ateu pode fazer isso totalmente. Um espírita pode fazer isso? Pode. Um católico pode fazer? Pode. Um evangélico pode fazer? Pode. Um candomblessista pode fazer? Pode. Qualquer religião, qualquer não religião, porque a gente está falando do ser humano, do mergulho dentro de si. Independente de qualquer crença, de qualquer valor. Certo? É um mergulho você com você. É nos teus infernos, naquilo que você tem medo de você, que você não quer olhar em você. É lá que eu vou levar você. Com muita amorosidade e compaixão, te ajudando aí nesse lugar. Porque eu já fui nele e estou indo todo dia, eu vou um pouco mais. Não estou pronto, não estou... Como o Jung falou, até o último segundo da vida a gente vai ter sombra para trabalhar. E aí eu estou nessa jornada de olhar para as minhas sombras e ajudar os outros a olharem para as suas também. E a gente vai adquirindo a habilidade ao longo do tempo de levar com mais leveza, né? Eu acho que o meu grande skill foi aprender a levar com mais leveza para isso. Eu não estou dizendo que não é doído, em alguns momentos vai ser doído, mas é libertador. Muito. Vamos lá, a gente está chegando no nosso tempo, no nosso horário, né? Foi muito bom, eu acho que foi uma aula para mim, foi muito bom, assim, muitas coisas fiz eu aqui pensando, ele falando aqui e eu pensando aqui, mas aí eu queria que você falasse para o nosso público, né, uma mensagem, o que é que você quiser fazer mais, ou falar mais dos seus projetos, entendeu? Tá. Divulgar. Eu gosto muito dessa frase, diz assim, a honra e o poder de ser você, certo? Luz e sombra. Eu acredito que o maior poder que o ser humano tem, e esse lugar que eu procuro levar meus pacientes, meus clientes, né, esse lugar de reconhecer a sua verdade mais profunda. E eu, Tadeu Belfort, né, Júnior, né, na minha jornada e tudo que eu estudei e aprendi, eu não conheço um lugar de profundidade que não passe pelas sombras. Eu não acredito numa psicologia profunda, existem outras abordagens e todas são importantes, necessárias e eficazes, né? Mas quando fala de autodescoberta, de autoconhecimento profundo, não existe um autoconhecimento profundo sem passar pelas sombras. Se você estudar a transpessoal, né, a psicologia analítica, a psicologia junguiana, o próprio sentido da vida, né, a logoterapia, vamos dizer assim, a abordagem que leva o ser humano para o mais profundo dele, todas elas vão levar para esse lugar de sombra. Mas quando a gente fala levar para a sombra, não é ficar nas sombras. É exatamente o inverso. É poder ter gestão dessa sombra, não ser mais escravo delas. Porque, olha, gente, a maioria de todos nós somos escravos dela. Jung diz que até você tornar o seu inconsciente consciente, você vai chamar tudo que acontece na sua vida de destino. De sorte, de azar, de maldição, vai dar infinitos nomes. E, no fundo, são escolhas. Se a sua vida hoje não está legal, parabéns, foi você, viu? Se a sua vida está maravilhosa, parabéns, foi você. Então, só existe uma pessoa que pode tirar, por exemplo, do fundo do poço, é você mesmo. Não tem outra pessoa que consiga isso, não. Olha só, a Gilcinete, né, Lorena, está livre. Essa live nos trouxe grandes informações, parabéns. Paulo Roberto, muito interessante, merece outra live. Eita. Outra live, poderia programar outro dia, tá perguntando aqui. Aí amei, o pessoal tá aqui. Olha, gente, o nosso tempo é pequeno, porque eu acho que hoje em dia o pessoal não quer nada, né? For longo demais, o pessoal não assiste. Por isso é que a gente resume um pouquinho, para você ficar com vontade de saber mais sobre esse tema, luz e sombra, o poder de ser você. E aí você busca exatamente as redes sociais do Tadeu Belfort Júnior. Você busca, você compra o livro dele. Aonde é que compra o livro? No site lá, souluzesombra.com.br, tem lá o linkzinho para comprar o livro, tá? Vocês vão amar. Tem uma amiga que disse que ela leu num dia. Ela disse, Tadeu, eu não consegui mais parar de ler. Eu comecei e não parei mais. Eu disse, que bom, isso é um bom sinal, né? Com certeza. Né? Então é isso, você entra nas redes sociais dele, quando a gente tá falando aqui, tá aparecendo as redes sociais, ou então depois busca, faz alguma pergunta, se você quiser alguma dúvida depois, eu posso repassar para ele.
né? Eu só tenho mais é que te agradecer. Olha que eu adorei, porque assim, só repensando, a gente fica ouvindo e fica repensando, né? Tudo isso que você estudou e que você estuda e repassar e realmente poder colaborar e ajudar. Eu digo sempre que eu gosto de trazer convidados para cá que possam contribuir, né, com todos nós. Às vezes o pessoal fica me perguntando, Madalena, você não tem um público-alvo do Fala Madá? Eu digo ainda não, porque eu digo assim, eu vou conversando, eu vou vendo, eu te conheci há pouco tempo. Eu já via muito acompanhando nos grupos por aí, mas eu te conheci assim, pessoalmente há pouco tempo. E fiquei interessado. E aí eu acho assim, eu quero levar pessoas que possam agregar a todo o nosso público, a todo o pessoal que está assistindo. Isso aí para mim é muito importante. Então, agradecer, Tadeu, por você ter aceitado o nosso convite.